Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores, está começando mais um Todo Ouvidos e que honra você estar aqui comigo em mais um episódio. Muito obrigada a todos vocês que compartilham, que comentam, que são inscritos, aqueles que vão se inscrever agora também. Sejam todos muito bem-vindos aos membros que me ajudam todo mês a fazer esse jornalismo catalisador de boas mudanças. A todos vocês, muito obrigada. Bom, hoje eu converso com uma mulher que desafiou e desafia muitos diagnósticos e que passou por momentos que pareciam impossíveis. A Paula começou a batalha pela vida aos 22 anos, quando ela foi diagnosticada com lúpus, e até ser diagnosticada passou por erros médicos, passou por situações de quase morte, e quando entrou em remissão do lúpus, descobriu um câncer agressivo. Os médicos deram 6 meses de vida, já se passam 10 anos. E diante disso tudo, ela também sofre pela perda do filho, que estava prestes a se tornar pai. Hoje o neto já tem 7 anos. Mas, além de todos os desafios que a Paula enfrenta, ela também considerada e tenho certeza que é também um milagre por tudo que ela passa e também uma pontinha de esperança para tanta gente. Paula, seja muito bem-vinda aqui. É uma honra conversar contigo e conhecer um pouco mais dessa história. E eu quero voltar um pouco no tempo, lá nos 22 anos, que você tinha acabado de ganhar, né, a sua filha. Como é que estava a tua vida? Quando é que começou a sentir sintomas diferentes? Conta pra mim. Oi, prazer estar aqui. Foi difícil, né? Essa gravação, Mas deu certo. mas deu certo. Então, e foi assim, aos 22 anos eu estava grávida, o meu sonho era ter uma menina, eu já tinha um menino que ia completar 5 anos, e daí para frente foi assim, foi só alegria, eu não tive complicações nenhuma no, A gestação. na gestação, eu não tive problemas nenhuma de saúde, nenhuma mesmo, assim, para falar, olha, tá com uma anemia, eu não tive nada. Quando eu tive a Nath, foi assim, foi alegria. O meu filho deixou de usar chupetinha, porque ele era o hominho da casa. Ele queria aprender a trocar fraldas. Deixou a mamadeira dele. Ele falava: Olha, agora eu tenho que jogar isso no lixo. Minha irmã não pode me ver, né, com a mamadeira, com a chupetinha, porque 5 anos ele queria ainda a chupeta. Filho único, neto único sobrinho também, mimadinho. Aí começou a batalha. Eu comecei a ficar toda inchada. A Natasha estava com 4 meses de vida, mas eu não quis me dar conta. Eu não quis olhar para mim. Eu não tinha tempo para mim. Eu amamentava. Eu tava naquela vida gostosa, né? De ensinar o meu filho a trocar fralda, coisas para ele aprender que ele estava, né, ajudando a mamãe dele, porque eu não queria que passasse nem um pouco de ciúmes para ele. Eu não queria deixá-lo, né, ciumento. Então, tudo que eu ia fazer com ela era com a ajuda dele. Ia para a escolinha, ele queria que a irmãzinha fosse junto. Então, era gostoso essa fase, foi a melhor fase, né? E um dia eu não estava mais aguentando, eu levantei da cama, não estava aguentando mais andar. Eu não conseguia mais colocar os meus pés no chão. Eu consegui ficar em casa ainda uma semana. Aí eu fui para o médico. Meu ex-marido, o pai das crianças, né? Me fez ir para o médico, falou: olha, hoje não passa, hoje você tem que ir. A Natasha estava com 4 meses de vida. Quando o médico me viu, ele falou: olha, a senhora vai ficar internada. E eu falei: não posso ficar. Eu não podia ficar, eu não podia abandonar meus filhos. Assim eu estava vendo, eu estava me sentindo no abandono. Me levaram para uma sala, eu só fui ver a minha filha com 8 meses de vida depois. Nossa. Eu estava com uma nefrite aguda, eu estava quase perdendo meus rins. Fiquei internada muito tempo. Todos os dias eu acordava muito sonolenta, querendo só saber dos meus filhos. Eu chorava o tempo todo porque realmente eu queria os dois comigo. Eu precisava estar em casa cuidando dos meus filhos. Eu não admitia estar doente.
Isso demorou 2 semanas. Depois de 2 semanas, o médico veio me falar que eu estava com uma doença autoimune, que eles não sabiam também o que era. Na época, o lúpus ele era raro, uma doença rara, uma doença que poucos eram descobertos. Só descobriam o lúpus quando ia já para o centro cirúrgico, tirava o rim. Inclusive, eu fui várias vezes para o centro cirúrgico, a médica olhava para mim e falava: não, ela é muito nova, a gente não vai poder fazer isso com ela. Eu não sei o porquê, eu não sei qual é o motivo. Hoje eu acredito que Deus realmente sempre esteve ao meu lado para não deixar isso acontecer. Mas na época eu não sabia qual era o motivo, o porquê de tudo isso. Como eu sou levada por... Eu já cheguei a ser anestesiada no centro cirúrgico e não retiraram o meu rim. Eu acordava com aquela, falava, eu tô com dor, eu tô com dor, falou, mas não aconteceu nada, você só foi anestesiada e descobriram que não dá para tirar o seu rim hoje. Só falavam isso para mim. Então eu quero ir para casa, eu quero ver meus filhos, eu preciso ficar com ele, né? Me preocupava muito, principalmente com a bebê de 4 meses que não estava sendo amamentada. Foi tirado do peito assim da noite para o dia e foi demorado para descobrir que eu estava com lúpus. E nessa demora, você tomando os medicamentos ia piorando ou ia melhorando? O que que foi Muito. Eu piorando? piorava muito, porque ninguém sabia que eu tinha. Então, todas as medicações que eram dadas para mim, era tudo para testar. Era tudo para testar. As minhas juntas eram todas inchadas, os meus pés eu não aguentava colocar no chão, porque doíam muito. Era uma bolha, meus 2 pés, né? Então, assim, eu não tive nada de mancha, alergia no corpo, sabe? Uhum. Geralmente hoje a gente vê muitas pessoas com lúpus, né? Com várias feridas pelo corpo. Eu nunca tive nada disso, mancha de borboleta, quando muitas pessoas falam, se você tiver uma mancha no rosto de borboleta, é lúpus. Eu nunca passei por isso. Então, essa era a desconfiança, né? Mas até chegar ao diagnóstico, que demoraram esses 4 meses, eu ainda tive que ficar mais 4 meses internada. Aí começaram jornal, televisão, me procurarem. é, Porque assim, eu era o único caso de Suzano que estava com lúpus. Aí me levaram para Mogi das Cruzes, porque na época eu morava em Suzano, me levavam para Mogi, até que uma ótima médica foi lá, me deu a medicação certinha. E aí Só começou que, a então, mudar. só que essa medicação certa que ela me deu, que deu uma melhora, eu pude ter alta. Quando eu cheguei em casa, a minha filha, ela só esfregava os olhinhos. Ela nasceu com 4 quilos. A minha filha, com 8 meses, ela estava com 4,1 kg. Oh, Eu meu. não acreditava. Ela teve uma infecção intestinal. Ela não pegou peito de ninguém. Ela não pegou mais leite. Tudo era batido no liquidificador, que eram as vitaminas para ela, porque ela não queria mais se alimentar. Ela esfregava o olho e ela me olhava e chorava. Eu de um lado e ela do outro. Porque imagina, 4 meses depois, né, é, de ter deixado a minha filha, fui ver lá com 8 meses, e a menina com o mesmo peso praticamente. Eu sofri demais. Mas assim, eu sempre tinha a minha família em base. A minha família, a minha base. Os meus filhos, né? As minhas crianças, o William cuidava da Natasha. Mãe, eu cuidei dela. Mãe, eu cuidei dela. O tempo todo ele falava isso para mim. E realmente, porque eu não queria que a família tirasse isso deles, né? Eu pedia, eu falava, olha, não tire isso do William, porque ele tem que cuidar da irmã dele. E sempre foi assim. Mas o lúpus, você não tem tranquilidade, você não tem nenhum sossego. Eu não tive. Eu Várias vezes eu fui para o hospital,
E o médico falava: olha, sua situação está crítica, mesmo com a medicação. O seu rim está parando. Porque eu comecei a piorar muito. Eu comecei a ficar muito mal, mesmo no decorrer do tempo, tá? Porque vai passando o tempo, você tem uma, vai indo para remissão, vai para uma melhora, né? Pelo menos do quadro. Eu já fazia anos que eu estava com lúpus, eu fui criando as crianças com essa doença, mas eu nunca desisti de mim, pelos meus filhos. E nesse momento até de criação dos filhos, eu vou passar além das dificuldades. Que momentos você lembra dos dois, assim, que você recorda coisas boas? Porque você fazia de tudo para estar ali, né? Presente. Que momentos você recorda, assim, com carinho da A infância? bicicleta, né? A primeira bicicletinha que você compra, você consegue entregar. Então, eu sempre tinha que estar junto. Então, eu esperava esse momento para a gente estar fazendo juntos, né? Entregar a bicicleta. Aí o maiorzinho que é o patins, aí quer chutar bola, quer jogar bola na rua, coisa que eu não deixava, né? Eu tinha medo, eu nunca deixei minhas crianças sozinhas, né? Na rua à vontade, eu nunca deixei. Então, ele sempre esperava esse momento. Minha mãe pode estar junto no balé, então o irmãozinho vai assistir, ele ia jogar bola, a irmãzinha ia assistir, né? Todo mundo ia prestigiar. Então, assim, era o momento que eu podia estar juntos. Nós podíamos, né, estarmos juntos. Era esse momento. Então, eles compreendiam também que muito tempo eu ficava no hospital. Eu sempre estava no hospital internada. E nesse momento até do lupus não dar sossego, teve alguma piora? Teve algum momento que você teve que ficar mais tempo no hospital, que você não aguentou? Olha, eu lembro, né? Eu passei por isso, é uma coisa que me dói muito. Eu estava no viaduto, eu estava dirigindo, eu tinha ido levar a Natasha para o balé. E eu estava melhor a semana, e do nada eu tive que desligar o carro, porque eu senti uma dor muito forte na barriga. Muito. E eu desliguei o carro em cima do viaduto, porque eu já não estava mais conseguindo ver nada na frente. Quando eu acordei, eu já tinha sido operada. A minha sorte foi que eu desliguei o carro. O meu ovário estourou. Então, a parte do lúpus que eu tinha era interno. Então, eu comecei a fazer as cirurgias. É aonde veio retirada de ovário, retirada das trompas, vesícula. Eu fui operando praticamente todos os órgãos por causa do lúpus, porque ele afetava. O que ele não destruía, ele dava um nódulo, ele dava hérnia. Então tinha que ser, tinha no caso que fazer a limpeza, né? E essa foi uma da pior sensação que eu tive, porque eu estava com os dois no banco de trás e eu tive que fazer isso em cima de um viaduto. Eu não sei como foi o resgate, só me falaram depois. E o que que te falaram? Então, me falaram que, como eu tinha desligado o carro, que foi a nossa sorte, eu não bati o carro, né? E vieram o bombeiro, porque chamaram, sabiam que achavam que eu estava infartando dentro do carro, porque diz que eu comentei alguma coisa, só cuidado com as crianças. Me levavam, foi coisa de 5 minutos do hospital que eu estava. Me levaram para o hospital e levaram as crianças juntos e lá ligaram para minha família. Graças a Deus. Eu desliguei o carro. Eu consegui, E você porque foi uma dor retirou muito os, forte. os ovários Eu nesse momento. tirei. E nesse dia eu tirei um ovário. Não tiraram os dois ovários, como eles me falaram. Me falaram que, olha, nós retiramos os ovários. E não era, é um ovário que retiraram. E nisso eu poderia ficar grávida, eu não sabia. Aí que vem a história. Eu fiquei grávida. Fiquei grávida sem saber. Perdi o bebê sem saber. Retiraram o meu útero depois também por causa do lúpus, porque eu estava com uma infecção grave. Retiraram meu útero. Depois veio o laudo da cirurgia. Eu estava com o feto morto no útero, 4 meses. Quase.
E, quase fui. e esse feto foi retirado junto com o útero? Foi retirado junto com o útero, porque eu peguei o laudo e li e fui para o meu médico. Eu falei, doutor, o que tem a ver um feto morto no meu útero com esse laudo? Eu não estou entendendo. Com o meu corpo, eu não estava grávida. Aí ele pegou o papel, virou o papel, falou: não se preocupa com isso, isso é só um laudo, não se preocupa. Eu falei: como não me preocupo? Tá dizendo que eu estava com feto morto aí. O meu sonho era ter 4 filhos. Era o meu sonho. Eu tinha um grande sonho de ser mãe de 4 filhos. E isso acabou comigo. Isso acabou. Porque eu queria. Porque assim, eu não estava correndo risco. Eu não. Risco nós corremos desde que nascemos. Uhum. Mas nenhum médico falou para mim: você tem tanto de vida. Então eu não ia ser egoísta comigo, com as minhas crianças, colocar mais filho no mundo. Eu não ia ser egoísta. Mas eu sabia que eu poderia melhorar do lúpus, ficar bem, ter 4, 5 filhos, do jeito que eu queria, do jeito que eu pudesse. E aquilo acabou comigo, porque retiraram o meu útero, retiraram o meu ovário. O ovário, porque eu precisei retirar. Agora, retirar uma coisa e deixar outra lá dentro, exames, não tem exames que é feito? Eu perguntei, não tem exames? Não fizeram nada para saber o porquê que eu estava com o útero aumentado na hora da cirurgia? Então, quer dizer, retirar aquele meu ovário que estouraram, né? Que no momento ele estourou, retiraram, eu estava grávida já, entende? E nesse processo do feto morto, você chegou a vê-lo ou não deram mais informações? Não, não. Vê quem está falando Feto o feto? Não, não tem como, porque assim, a partir da hora que vai para cirurgia? para cirurgia, você não vê nada. Ninguém me falou, olha, você estava grávida. Eu não fui acordada depois, sabe, tendo essa notícia. Isso eu fui ver depois escrito num Sim. papel, sabe, numa folha com o meu laudo cirúrgico, porque o anatomopatológico é feito e lá estava escrito útero aumentado com líquido dentro e um feto morto. Para E eles é isso simples. causou alguma infecção em você? Eu fiquei, depois de 3, 4 meses, eu comecei a ter uma dor muito forte na perna. Muito, mas assim, no joelho, uma dor horrível. Coisa que eu não caí, eu não bati o joelho para ter uma dor tão forte. A primeira coisa que eu pensei, eu tô com uma artrite, né? Porque eu já tirei ovário, outras trompas, eu já tô ficando, eu imaginei, né? Já tô ficando, como diz, veinha, né? Ainda eu fiz essa brincadeira com o médico. Falei, ó, doutor, minha idade chegou. Porque, como o senhor disse que o meu organismo não é mais de uma jovem, aqui chegou a dor no joelho. Quando eu fiz a ressonância, acusou, a morte do fêmur. Eu nunca vi isso escrito e nunca ouvi isso de ninguém, que tem uma morte do osso. Era uma mancha branca que tinha no meu joelho, causada por algum tipo de infecção. A única infecção que eu tive foi um feto morto. Eu não tinha infecção urinária, infecção no sangue, eu não tinha nada disso. Eu nem acreditava que eu tinha lúpus. Eu só acreditei quando eu estava quase perdendo o rim e estava toda inchada. Aí o médico falou: vamos fazer um exame que eu preciso saber se realmente isso está acontecendo com você, o que eu estou achando. Aí eu fiz vários exames, demoraram 15 dias. Aí ele pediu a primeira cirurgia para eu limpar o osso do joelho e do fêmur. Foram 15 cirurgias ao total, Tô na perna. só na minha perna. Limparam o osso. 2 dias depois, eu ainda internada, tava tudo feio, tudo infeccionado. Olha, vamos abrir de novo. Ah, isso de operar 2, 3 vezes seguidas foram umas 3 vezes só. O resto foi assim, tipo, 2 vezes ao ano, sabe? Uhum. Isso demoraram 7 anos para eu ficar fazendo essa cirurgia.
Durante esses 7 anos, eu fiz as 15 cirurgias na E perna. você conseguia, caminhar ou era difícil? Trabalhava, eu trabalhava. O médico falava para eu não colocar o pé no chão, mas eu tinha que colocar. Eu tinha meus filhos para cuidar. Eu sempre fui a dona da casa. Eu sempre gostei muito de. Eu não falo de não obedecer o médico, mas assim, eu sempre fui teimosa. Eu sempre fui muito teimosa. Acho que é por isso que eu estou aqui. Eu obedecia o médico, mas eu colocava o pé no chão. Eu andava, tinha que andar com a muleta, né, com a bengala, sem apoiar o total o pé no chão. Eu continuava trabalhando, cuidava das crianças, levava eles para a escola. Só que eu não conseguia dirigir porque eu ia correr o risco, né, das minhas crianças, um acidente, alguma coisa. Então eu sempre pensei sobre isso. Então eu não colocava, meus filhos em risco. Mas talvez, pela minha teimosia, eu coloquei muito a minha vida em risco também sobre isso, né? De eu não tinha como ficar com duas crianças pequenas em repouso, a perna para cima, quando era pedido, né? E talvez até a teimosia é a vontade de viver, né? É o seu Então, hoje jeito eu de. vejo isso. Hoje eu vejo porque eu nunca me entreguei, nem nesse momento, né? Eu não me entreguei a essa doença. E o médico falava, era coisa séria. Pegava o resultado do médico, tinha um dia que eu olhava assim ao lado, eu tô fazendo o quê? Por que que eu tô aqui? Aí vinha um estalo na minha cabeça. Eu tenho dois filhos. Eu tenho meus filhos, ainda vou ter quatro. Eu falava assim, ainda vou ter quatro, cinco filhos. Ah, eu quero. Eu tinha como criar meus filhos. Eu tinha como ter os quatro filhos, os quatro, né? Como eu queria, E Paula, sabe? nessas cirurgias chegou a melhorar a perna? Olha, todas essas cirurgias, como era uma atrás da outra, não melhorava. Mas teve um dia que o médico disse que não dava mais para fazer mais nada. Meu osso foi muito limpo, foi muito aberto a parte do osso. Então não tinha mais o que fazer. Ele falou: a próxima vez, agora, nós vamos fazer amputação. Eu falei: tudo bem. O que que eu vou. Eu só pensava: o que que eu vou fazer sem uma perna? Eu fiquei a semana inteira pensando nisso. Eu chorava. Eu chorava dia e noite, porque eu não posso ficar, porque eu preciso dela para trabalhar e para cuidar dos meus filhos. Eu não nasci, eu não aprendi, eu não vou aprender a andar sem essa perna. Era isso que eu tinha em mente. Eu era muito jovem. O dia que eu voltei ao médico, uma semana depois, ele falou: hoje é sexta-feira, a sua cirurgia está marcada para segunda, no máximo na terça-feira nós vamos amputar essa perna. Você está correndo risco de vida com ela. Voltei para casa, avisei a minha família. No caso, os maiores, né, minha ex-sogra, minhas ex-cunhada, que eu tenho contato deles até hoje, né? Meu ex-marido. Avisei que eu não queria que as crianças soubessem disso. Eles não poderiam ainda saber, só na volta do hospital. Que aí eu ia contar, a mãe ia contar e explicar tudo o que estava acontecendo, porque eles já sabiam que eu estava muito tempo no hospital por causa da perna, indo e voltando, né? Mas aí teve uma noite que, de sexta-feira para sábado, que eu ia internar na segunda, a minha filha começou a chorar. Ela estava com 7 anos. Minha filha chorou muito, a noite inteira. Eu fui no quarto dela porque eu escutava e eu falava: o que que você tem? Eu não vou internar agora. Eu só vou internar daqui para frente. Eu vou internar para fazer outra cirurgia na perna, como a mamãe sempre fez. O que aconteceu? Quem fez alguma coisa para você? Ela não respondia nada. Era de madrugada, ela não respondia nada. Quando foi 5 horas da manhã, ela ligou, ela entrou no meu quarto. Mãe, você acredita em Deus?
Eu falei, eu acredito por ele que eu estou viva até hoje. Aí eu falei, o porquê, filha? Ela disse, eu sonhei com ele a hora que eu dormi. E ele pediu para eu te falar para confiar nele, só isso. Para você acreditar nele. Eu falei, como, filha? A mamãe já acredita, já confia nele. Aí ela pediu para fazer uma oração comigo, rezar o Pai Nosso. Eu nem sabia, porque assim, eu sempre gostei de fazer oração, né? As orações com as crianças, mas eu nunca ouvi, eu não me lembro de ter ouvido uma vez eles e só fazia o sinal da cruz. Umas vezes olhava para o outro, dava risada, sabe coisa de criança, inocente? Mas ela sabia a oração inteira. E ela fez isso comigo. Eu falei, agora você vai dormir. Eu não vou te levar para a escolinha, que ela tinha o balé, no dia seguinte que ela ia treinar. E eu falei, você não vai lá para a escolinha, a gente chamava de escolinha. E hoje eu não vou te levar. Eu não tinha passado bem a noite, porque assim, eu não estava ainda aceitando, né, que eu ia ter que fazer isso. Eu não estava me aceitando. Aí pensei sábado o dia todo. Levei eles para passear. Falei para a família: não vou me operar, não vou para cirurgia, não vou para o hospital. Acabou essa sessão tortura. Sabe, eu fui teimosa. Acabou isso. Sabe, fui rebelde. Você tá doida, não pode fazer isso. Como que você vai ficar depois? Eu falei: olha, o que importa é eu hoje. Eu não fui para o hospital. Eu nunca mais tive mais nada na minha perna. Não me pergunte o porquê. Eu nunca mais tive dor na minha perna. A minha decisão foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi uma das maiores decisões que eu tive na minha vida. Foi eu não ir aquele dia para o hospital. Eu não estou pedindo para as pessoas fazerem isso, pelo amor de Deus. Existem inúmeros fatores, né? Vamos ser sinceros, eu não posso é, induzir uma pessoa a fazer isso. Mas eu, naquele momento, eu acreditei que não era o meu momento, que não era para eu ir passar por isso. E eu não fui. Até hoje, eu nunca mais tive mais nada na minha perna. E Paula, nesse momento, o lúpus também já estava em remissão? Então, o lúpus não veio só esse fator da perna, né? Eu, você tem dores nas juntas, você tem alergia, dores no corpo. Então, as dores no corpo é terrível. Então, a gente não sabe de onde vem isso, dói todo o osso. Eu comecei a melhorar disso de uma forma que eu não precisei fazer exames para saber se eu estava em remissão. Eu sei que eu entrei em remissão porque eu nunca mais fui para o médico em questão do lúpus. Eu nunca tive mais nada. Eu não tive. Eu nunca mais fiz o exame de sangue para o lúpus. Nessa época, até os 40 anos, nunca mais tinha feito mais nada. Hoje eu peço para fazer exame. Não tenho mais nada. Eu nem me classifico assim como eu entrei em remissão, pronto, da noite pro dia, pode. Eu nem acredito mais que eu vou ter isso. Eu tenho uma confiança, Uhum. eu confio. Eu não vou dizer nem de fé, tá? Eu confio que eu nunca mais vou ter isso. Não, não, não sei o porquê. Isso veio de uma forma tão grande, tão forte dentro de mim, que eu não acredito mais. Eu não acredito. Às vezes eu falo, será que eu tive isso mesmo? Será que o diagnóstico era esse mesmo? E eu falo com felicidade, eu nunca mais tive mais nada.
Graças à oração da minha filha, hoje eu falo para ela, filha, você me salvou. Porque se não fosse aquele choro, se não fosse a sua reza, se não fosse a sua crença, e você fazer eu acreditar de uma forma diferente, eu não teria passado, não estaria hoje assim. E Paula, nesses momentos até da remissão, seus filhos foram crescendo. Como é que foi, Foram. deixá-los voar, assim, como eles foram saindo de casa? É difícil, porque assim, nós sempre ficamos juntos, né? Aí veio com ai, 40 anos, quase 40 anos, eu me separei. Aí acabou, né? Aquela coisa que você sonhava em fazer, tudo que eu pensava em fazer, não, nada disso aconteceu. Mas eu estava junto com meus filhos, né? Éramos amigos, sempre fomos amigos, a família, né? Sempre amigos. Não é porque você tem uma relação que acabou, que não se dá mais, não é? Não se dão mais, que você tem que botar tudo para quebrar. Mas como no meu caso houve uma traição, família. Uhum. Então, assim, eu escolhi ter a paz, que eram meus dois filhos e eu. Quem quiser contato comigo, me procure. Eu vou atender todo mundo. Eu vou ser amiga de todo mundo. O perdão existe, mas você não precisa conviver. Perdoa, você perdoa a pessoa por a pessoa. Fique em paz, né? Assim que eu fui aprendendo. Então, com meus filhos, comigo, com o pai, né? No caso do meu filho, ele ficou muito presente na vida do pai e da mãe. Mas aí é, eu comecei a passar por um problema muito sério, nada a ver com lupus. Eu morando sozinha, já vim para São Paulo com a minha filha. Meu filho, como eu te disse, ia e voltava, namorando, noivo, estudando, né? Minha filha faculdade, eles terminando de se formarem. Começou a sair um caroço na minha mão. E esse carocinho foi crescendo como um filho. Eu ia para o médico, ninguém queria tirar. Os médicos falavam que era um cisto simples. Eu falava, tem alguma coisa a ver com lúpus? Não, não tem nada a ver, porque era assim, era aqui no dorso da minha mão. Nossa. E esse caroço foi crescendo, crescendo. Fiquei 2 anos sem nenhum médico querer tirar. Eu sempre, nesses 2 anos, eu ouvi. Mas não tirava e nem fazia exame. Não, nada. Não precisa porque você está com um cisto simples. Nesses 2 anos eu ouvi isso. Aí um dia, minha amiga foi colocar uma prótese de silicone, eu fui junto e eu tava de folga do trabalho e ela me disse o seguinte: Olha, eu vou num médico muito bom, mostra sua mão pra ele. Eu falei: Nem quero. É um cirurgião plástico, o que que ele vai ver na minha mão? Ela, vai que ele olha. E eu estava com vários esparadrapos na mão porque eu tinha vergonha, porque assim, o caroço não estava mais pequenininho aqui, o caroço estava assim, uma bola, né? Aí eu cheio de esparadrapo, com vergonha, o médico, ih, machucou a mão, que os médicos sempre conversam, né, com o paciente, Uhum. com a pessoa que está perto, que está junto, e ele me falou, você machucou a mão? Nossa, que feio, hein? Brincou comigo. Eu falei, não, doutor, eu tenho um cisto na minha mão há 2 anos. Há 2 anos que eu vou para Santa Casa, há 2 anos que eu vou para o Hospital das Clínicas, tudo que é posto de saúde, porque eu não tenho convênio. Então eu tô indo. Fui, agora eu desisti. Ele falou, posso dar uma olhada na sua mão? Eu falei, pode. Ele olhou e falou, você quer tirar isso? Eu falei, isso virou um filho, né? Porque tá 2 anos aqui um cisto, ninguém quis tirar. Eu até desacredito algum dia que isso aqui vai sair de mim. Ele falou, não, eu vou fazer uma punção agora. Fazer uma punção? Eu falei, Deus me livre.
Brinquei com ele, falei, não, isso dói muito, não dá nem para encostar, porque realmente não dava mais para encostar na minha mão. Ele falou, eu vou fazer, e eu vou te falar na hora o que pode ser. Aí ele fez a punção e falou assim, doeu muito, enfaixou a minha mão. Ó, um cirurgião plástico que não tem nada a ver comigo, né? Não tinha nada a ver comigo, não estava pagando consulta, nada. Aí ele falou pra mim, isso aqui não é cisto simples, não. Eu falei, o que que pode ser? Nunca passou pela minha cabeça que poderia ser um câncer. Nunca. Aí ele falou assim, olha, eu vou pedir para minha secretária te ligar em 15 dias. Pode ser? Eu falei, pode, claro. Em 15 dias eu estava operada. E retirou. Eu fui pro hospital, não sei se pode falar o nome do hospital, Pode? lá no Heliópolis. Me mandaram para lá. Eu nem sabia onde ficava esse hospital. Aí foi no Sacomã, se eu não me engano. Me mandou para lá e o médico operou e falou: pode ir embora, tranquilo, tal, tá de alta, porque isso é um cisto simples. Falei, que ótimo, não é nada? Não. Quando voltar, você me avisa, você pode vir aqui de novo que a gente opera de novo. Tá bom, fui embora. É um cisto simples. Eu ouvi 2 anos que é um cisto simples. Como que eu ia duvidar de um médico que tinha acabado de me operar? Não é ele, esse médico cirurgião plástico. Outro médico, cirurgião ortopédico. Aí, fui embora. Depois de 10 dias, antes de eu retirar os pontos, eu estava novamente com aqueles cistos. Mas já está... Aí ele retirou de novo. Marquei a cirurgia e retirou. Falei, doutor, que estranho, vai ficar voltando? Ele vai, isso é normal. Tá bom, cisto simples. Falei para todo mundo, eu tenho um cisto na mão que realmente está indo e voltando. Operei 3, 4. Quando começou a deformar toda a minha mão, porque assim, a parte assim da minha mão começou a deformar meus dedos. E era só na mão. Voltei nele lá no médico, marquei o médico. Nem podia, porque já fazia 8 meses. E lá, depois de 3 meses, você não pode mais retornar. Como eu tinha feito conhecimento lá dentro, tinha uns conhecimentos lá dentro, eu liguei para um deles e falei, olha, minha mão tá ruim, eu não tenho carta para ir aí, você sabe como que eu fui, né? Expliquei tudo, ele falou, não, pode vir, eu vou marcar uma consulta para você. Eu marquei a consulta, fui, cheguei na sala do doutor, ele falou, o que que a senhora tá fazendo aqui? Só entrei na porta, ele já falou. Falei, ô, doutor, doutor João? Ah, o doutor Maurício que me operou junto com o senhor, não foi? Ele foi. Falei, então, mas esse cisto simples, olha como que tá a minha mão. Fiz assim, na porta. Minha mão tá toda deformada. Ele falou, mas o que você tá fazendo aqui? Você não é a Paula Lacerda? Acabei de ver aqui. Não é pra senhora estar aqui. A senhora tá bem, a senhora tá bonita. Mas a senhora só tem 6 meses de vida, o que a senhora tá fazendo aqui? Falei, o senhor tá confundindo a paciente. Não, é a senhora mesmo. A senhora tem um câncer na mão. Eu nem entrei na sala. Eu estava na porta na Nossa. porta do consultório. Minha bolsa caiu no chão. Falei, o senhor tá enganado. Minha melhor época da minha vida. O senhor tá enganado. Doutor, eu não sou essa paciente. Ele virou a tela com tudo e falou, aí, Paula Regina Lacerda, a senhora tem um câncer agressivo na mão. Não é possível que o médico que te operou, o doutor Maurício, não te falou isso. Falei, não me disse nada. Como vocês sempre falavam, como sempre os médicos falavam que era cisto simples, eu acreditei. Eu nunca peguei o anátomo patológico porque vocês não me davam várias consultas de vocês. Para que guardar papel em casa? Porque senão eu consultava. Tem alguma coisa errada aí. Ele não. Vem cá, senta. Aí mandou sentar. Peguei a bolsa, sentei, ele explicou. Você, se você tiver sorte, você passa de 1 ano.
porque você está com câncer raro, agressivo. Nós não temos nada para esse tipo de câncer. Aí ele explicou. Isso essa não pegou seu corpo todo. Eu fiquei sem chão. Por quê? Eu estava namorando há 6 meses. Eu estava super feliz. Muito mais feliz do que eu sempre fui. Depois de 10 anos separada. Então eu estava muito feliz. Foi difícil conhecer alguém, eu não queria. Mas eu conheci uma pessoa, a minha filha gostou muito, o meu filho. Então, assim, é, eu não vou dar trabalho. Eu não quero dar trabalho para minha família. De novo, a primeira coisa que eu pensei, meus filhos estão grandes, mas eles cresceram com a mãe doente. Poxa, só tive 10 anos de tranquilidade. Sabe a fase dos 40 que você acha que todo mundo fala minha vida vai começar aos 40? Eu precisava disso. Eu sempre ouvi que a minha vida ia começar aos 40. Então eu preciso que a minha vida comece aos 40. Mas aí, no dia seguinte, quer dizer, na mesma hora eu liguei pro meu namorado, no caso, e falei para ele, olha, não venha para São Paulo, porque eu estou com câncer, eu não tenho mais, eu tenho 6 meses de vida e eu não vou. Você não vai me ver debilitada na cama, careca, porque é o que eu imaginava. Vou ficar magrinha, vou me acabar em cima de uma cama, carequinha. E falei para minha filha: foi um prazer te conhecer. Você é adulta, seu irmão é adulto, e eu não volto mais para casa a partir de hoje. Eu não vou dar esse trabalho para minha família. A minha filha gritava tanto no telefone comigo. Mãe, pelo amor de Deus, e chorava e gritava: Mãe, eu não quero ter isso, pelo amor de Deus, volta para casa. Você vai ter que voltar para casa. Você não vai ficar aí, você não vai fazer besteira. Aí o meu namorado, que hoje é meu marido, agora que você precisa de mim, tô indo para São Paulo agora. Eu falei, vocês não sabem nem onde eu estou. Minha filha não foi para a faculdade, ficou me esperando voltar. Pensei 1000 vezes, eu pensei. Parei para pensar em tudo que eu já vivi na vida. Mas eu não quero que ninguém sofra comigo, ao meu lado. Não quero que minha família fique doente. Eu não quero. Eu nem sabia o que era câncer na mão, nem sabia que era nada, nem sabia que eu ia passar, que eu ia precisar enfrentar. Nem lembrava de nome de quimioterapia. Eu não lembrava de nada, eu não sabia de nada. Na verdade, porque hoje em dia a gente vê tudo na internet. Mas quem fica direto na internet e não tem, né, não convive com pessoas com câncer, não sabe nem o que é uma quimioterapia. Essa é a verdade. Tem muitas pessoas ainda assim. E eu não sabia, eu era uma dessas. Não tenho vergonha de falar, eu era uma pessoa dessas. Mas eu, pelo que o médico me disse, que eu ia ficar debilitada na cama, o médico me falou tudo. Tanto é que eu desmaiei, eu passei muito mal. Mas eu resolvi voltar para casa. Voltei, na verdade, sem falar nada, sem pensar nada. Eu não queria conviver com ninguém, eu não queria abraço de ninguém, eu não queria ninguém, sabe, me amando mais do que me amavam. Eu não queria ai, agora eu tenho que cuidar da mamãe, eu tenho que cuidar mais, eu tenho que fazer. Porque eu não sou dessas, assim, de ficar dando trabalho e a pessoa ter que ficar me abajulando. Eu nunca gostei disso. Se eu tô doente, eu consigo me virar. Eu sempre pensei assim. Eu não tenho que ficar
Como assim? Passando para as pessoas que eu estou doente e você tem que gostar mais de mim. Eu sou o centro da atenção, sabe? O centro das atenções porque eu estou doente. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca quis isso para mim. Eu nunca fiquei na cama esperando nada. Por que que agora eu vou ficar? Mas aí o meu namorado me convenceu que eu ia precisar dele, sim, como apoio moral, muito mais agora do que nunca. E, por coincidência, no dia seguinte eu já estava no Instituto do Câncer. Me ligaram de lá e falaram: olha, vai fazer os exames, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque foi um erro desse hospital Heliópolis, foi um erro deles de não ter me chamado ou não ter me encaminhado para algum lugar. Eles deveriam ter me E não encaminhado. só encaminhado, como contado para você que você estava Sim, com câncer. sim, mas principalmente também me encaminhado, no Sim. caso, e ter me falado: olha, que você tem um sarcoma sinovial de alto grau. Ninguém me falou isso, eu sempre ouvi cisto simples. Até então, para mim estava tudo bem. Mas quando no dia seguinte que eu estava dentro do Hospital do Câncer, eu sentei, mas eu chorava tanto, mas tanto, que eu fiquei até roxa de tanto chorar. E agora? E a minha vida? Porque os médicos falaram mais ou menos. A expectativa de vida é de 2 anos, no máximo 2 anos. Poxa, 6 meses para 2 anos? Uma expectativa de vida de 2 anos? Eu preciso ver, eu preciso ver a família, eu preciso ficar com a minha família, eu preciso ver meus netos, eu preciso, sabe? Meu marido pretende ficar comigo, no caso, meu namorado pretendia ficar comigo 2 anos? De 6 meses passou para 2 anos? Aí eu olhei bem para o médico, eu falei, a expectativa de vida é 2 anos, mais ou menos isso. Não, se der tudo certo, sim. Se der tudo certo. Eu olhei para ele e falei, ah, tá. Sabe quando eu vou morrer? Quando eu quiser. Peguei e fui embora. Falei, "Ah, eu já era rebelde. Agora eu vou ficar pior. Que agora eu vou bater o pé no chão. Eu vou fazer tudo o que eu quiser. Tudo. Se der certo, deu. Se não der certo, eu só tenho 2 anos de vida mesmo. Expectativa de vida é isso. Então, o dia que eu quiser ir ao médico, eu vou. O dia que eu quiser fazer exame, eu vou, sabe? Aí eu parei pra pensar, falei, não, não pode ser assim. Eu vou fazer as coisas certinha pra ninguém depois falar, tá vendo? Você que, né, que se matou, né? Primeira coisa que eu pensei. Isso durou 3 dias, a minha revolta. 3 dias. Aí uma amiga me ligou. Paulinha, você conhece alguém, alguma moça, alguma mulher que quer pedir o namorado em casamento? Falei, eu. Você falou que não quer casar? Falei, ah, mas eu quero. Meu marido falou que precisa, que quer casar comigo, que quer me dar apoio. Isso no programa do Gugu. Falei, pode ser eu? A gente queria mais nova, mas pode. Então tá bom. Programei tudo com a minha sogra, com a minha cunhada, porque a minha sogra, ela faleceu fazem 2 meses. Ah, minha sogra foi uma mãe para mim. Ela era minha segunda mãe. Eu perdi minha mãe, eu tinha 15 anos. E a minha sogra, ela apoiou em tudo. Ela brigava com o filho dela por mim. Ele tem que fazer tudo o que você quiser, sabe? Era assim.
E eu falei para ela, só não precisa ir no programa para alguma coisa? Ela falou, olha, eu queria muito conhecer a minha irmã, que nós fomos criadas no orfanato. Eu falei, pronto. Então eu vou usar essa história. História para quê? Falei para eu pedir o seu filho em casamento. Ela, mas eu vou ver minha irmã? Eu não sei, mas não viu, tadinha, não viu. Mas eu consegui levá-lo pro programa sem ele saber, pedir ele em casamento no ar. O Gugu fez todo o nosso casamento, ele sabendo que eu estava com câncer. Eu estava prestes a amputar minha mão. Então eu tinha que eu ia me casar logo para colocar aliança, né? Mas aí foi bem bonito, foi emocionante, porque todo mundo que estava no meu casamento sabia que 3 dias depois eu ia passar por uma cirurgia radical, que eu ia fazer outra cirurgia, que eu ia amputar a mão. Nin- Ninguém acreditava no meu psicológico, porque eu tinha aceitado, eu literalmente eu tinha aceitado. O câncer estava muito agressivo, então eu precisaria cortar o mal pela raiz. Eu achei que assim ia ser feito, né? Mas não. Fizeram uma cirurgia, não dava mais para amputar a mão, porque já estava no antebraço, então foi feita essa cirurgia radical. Tiraram vários nódulos da mão, do cotovelo, a parte do cotovelo, sabe? E Fizeram nesse processo, enxerto. Paula, você já tinha começado a quimioterapia? Não. Ainda não. Nunca tive quimioterapia para mim. Faz um ano que eu entrei na quimio. Mas assim, eu sempre ouvi dos médicos que não tinha tratamento para mim, que não tem, não existe nenhum tipo de quimioterapia que eu vá ficar bem, para eu ter uma chance de cura. Eu sempre ouvi isso. Então, durante 7 anos, eu ouvi isso dos médicos. Mas aí, do nada, meu filho desaparece. Meu filho sumiu do mapa. Ele não atendia telefone. A namorada, a noiva dele, ele estava grávida. A felicidade dele de ter um filho. Ele estava muito feliz com a vinda do Tiago. Pensa num homem que saiu gritando na hora do ultrassom que ia ser pai de um menino, que queria, que era o sonho dele. Queria achar a revelação, não queria nada, ele queria saber na hora ali, queria passar para todo mundo, a felicidade queria mostrar para todo mundo. A namorada dele veio embora porque ele estava morando em Suzano, e a namorada dele veio para casa dos pais. Ele tinha uma prova para fazer e ela falou: "Eu vou ficar com meus pais. Na sexta-feira eu volto." Aí na quinta eles fizeram ultrassom, né? E ele sumiu. Ele disse que ia voltar para casa, sumiu. Na quarta-feira, aí eu preciso te contar isso de quarta-feira. Ele pediu para ir em casa e falou assim: "Estou com vontade de comer um pudim. Você faz para mim?" Falei, claro, vem almoçar aqui, eu faço, você leva o pudim. Ah, eu quero. Aí apareceu em casa até atrasar, 3 horas da tarde para almoçar. Falei, eu já almocei. Quando eu falei coisa de jovens, falei, eu tô almoçando cedo. Sua mãe já ficou velha, você não viu, não? Aí ele falou, ah, mas eu quero pudim, vim interessado no pudim. E levou o pudim, comeu e ainda levou o que tinha. Mas ele me deu um abraço. O último. Ele deu um abraço na irmã dele na hora de ir embora, que eu falei assim pra irmã dele: monitora o teu irmão até ele chegar em casa. Fica falando com ele no celular, por favor. A irmã dele, mãe, a senhora sentiu a mesma coisa que eu senti? Falei, senti. Nosso último abraço?
Minha filha, eu senti que o meu irmão me deu o último abraço, mãe. Eu não sei o que que. Desculpa. Ele chegou em casa. Ele falou: eu vou comer todo esse pudim. Não vou deixar pra ninguém. Eu preciso comer todo esse pudim. Comeu e mandou a foto do potinho todo vazio. Mãe, eu comi inteiro. Eu falei: nossa, vai passar mal. Ele: não. Se eu morrer, eu vou morrer de barriga cheia. Só falou isso pra mim. Quinta-feira ele não atendeu mais o telefone. Sexta, sábado, o pai dele foi ver o que tinha acontecido com ele, a namorada dele. Ele não atendia mais mesmo. E aonde ele morava eram 33 kitnets, uns apartamentos pequenos, tudo bem arrumado, bem feito, no centro de Suzano. Não era em bairro perigoso, nada, bem no centro mesmo. Aí um dos donos falou: ó, você tá com a chave? Aí o pai dele falou: não. Ah, então só não pode entrar, só pode entrar aqui o dono que tem a chave. Nós não autorizamos ninguém a entrar aqui, era muito rígido. Mas como o senhor falou que seu filho não está atendendo o telefone, eu vou bater na porta. Bateu? Não. Tá um sonzinho de música baixo. Mas ontem ele estava aqui, que eu escutei barulho, muito barulho de madrugada no apartamento dele. Coisa que não acontece, mas eu achei que ele estava feliz lá com a namorada dele, estava fazendo barulho, bebendo, alguma coisa assim, que ele gostava de cerveja. Bebia cerveja. Mas estava em casa, bebia em casa. Aí a namorada dele falou assim: não, porque eu tive que vir para São Paulo, que eu tenho uma prova na faculdade aqui, e ele tem uma prova lá, então eu precisei fazer, porque ela estava faltando muito na faculdade. E ela estava com a mãe dela. E ela não tinha chave, porque falou: não, amor, não leva a chave, que sábado eu te busco, nem precisa levar a chave, deixa aqui. Então ela não podia entrar, mesmo ela ficando ali direto com ele, porque ela não morava lá junto, ela não pôde entrar. Ninguém deixou, nem ela e nem o pai dele entrar. Sábado, domingo, eu já tinha certeza, eu não sei o porquê. Meu filho nunca fez isso. Meu filho não saía sem falar pra ninguém. Ou então onde eu estou, ele nunca sumiu. Quando foi sábado à tarde, eu fui deitar. Deitei, eu falei, rezei, deitei, chorei muito. Eu acordei com ele rindo da minha cara. Eu falei pra minha filha: que estranho, eu acordei com seu irmão rindo da minha cara. Falando: vai ficar carequinha aí, não sei o que e tal. Eu falei: que estranho isso. E a gente nem tinha comentado sobre ficar carequinha, nada disso. Só acordei com ele rindo. Era ele. E segunda-feira eu já tinha feito BO, o pessoal já estava procurando, meu ex-marido lá, o pai dele já tinha feito tudo, né? Eu tinha feito uma cirurgia grande, a cirurgia do meu braço. Então, eles estavam me poupando um pouco, porque assim, eu não conseguia ir até Suzano. Eu não conseguia nem entrar, eu só conseguia ir ao médico, porque a cirurgia foi muito grande, uma cirurgia totalmente assim, é, costela, foi o braço, afetou tudo, né? Aí, segunda-feira, eu falei: eu não tô aguentando mais essa ausência dele. Alguma coisa aconteceu e precisa saber. Alguém vai ter que arrombar a porta, arrombar o portão, fazer alguma coisa. Aí, todo mundo ligando a manhã toda. Quando foi à tarde, é, o pai dele liga. Aí, atendeu o telefone, o pai dele já brigando, xingando. Você é louco de fazer isso com a sua mãe, cara? Tua mãe tá internada. Tua mãe tava internada. Você é louca de fazer isso? Você nunca fez isso. O que que aconteceu? Não sei o que. Ele começou a soltar tudo. Aí a delegada falou: mas não é o William que tá falando.
que tá falando aqui é delegado, seu filho tá morto. O pai dele desmaiou, ninguém acreditava em nada. Roubaram o telefone, ele foi sequestrado. Aí eu sei que o tio dele que apareceu lá na delegacia, e realmente, meu filho estava desde quinta-feira morto dentro do apartamento dele. Hum. Não tinha câmera, ninguém sabe o que aconteceu. Até hoje eu não sei o que o meu filho. Não consigo, eu não consigo pensar no que pode ter acontecido E não deram nenhuma resposta. até hoje. Nem uma resposta. Às vezes eu tenho medo de uma mãe vir passar isso que eu passei. Porque o meu filho, ele estava o cara mais feliz do mundo. Meu filho não tinha depressão. Meu filho não era ansioso. Ele gostava da vida. Ele estava radiante pela chegada do Tiago. Ele estava comprando tudo que ele via pela frente. Ele conseguia, em uma semana, fazer o enxoval de uma criança, que tudo que ele via ele queria comprar. Sou palmeirense, meu filho vai ser palmeirense. E a gente falava para ele, essa roupa não vai servir para nada, sabe? A gente brincava muito com ele, não, vamos ter que mudar isso. Coisa de time, aquelas brincadeiras bobas de time, cada um torcia por um time. Eu não consigo. A minha filha também não ficou doente, a gente não consegue acreditar que ele tirou a própria vida. E até hoje, a polícia não me fala. Era toda semana eu indo para a delegacia e querendo uma notícia, querendo saber o que aconteceu, como está a investigação. Vai para o fórum, vou para o fórum, vai para a delegacia, tá no setor de homicídio, vai no setor de homicídio. A senhora quer ver foto? Porque eu quero ver foto do meu filho. Eu não quero ver foto. Naquele estado, eu não quero ver foto. Me ofereceram várias vezes para ver foto. Não, eu não quero. Então, assim, tinha uma carta dele que não era a letra dele, dizendo: cuida do meu filho, eu amo vocês. Coisas que ele não fala, como ele não falava, ele não escrevia e a letra não era dele. Então, aí eu escolhi, ou eu me desgasto total, porque se eu for realmente ficar, eu moro aqui em São Paulo, é meu filho, mas eu preferi escolher que ele já cumpriu a missão dele aqui, porque eu acho que ninguém vai de véspera. Ninguém vai de véspera. Eu acho, tá, que eu falo para minha filha, fique em paz. Ele tinha chaves para entrar no céu. Ele era um menino muito bom, muito trabalhador, muito estudioso. Ele não se metia com droga. Ele adorava tomar cerveja, beber final de semana, mas com amigas, com amigos, com a namorada. Ele gostava, isso não é pecado. Mas ele nunca fez mal a ninguém. Não como mãe. Ele era teimoso. Nossa, ele era muito teimoso. Ele puxou a mãe dele. A última foto dele ali em casa comigo, é, eu pedindo para ele descascar uma batata, ele virou o rosto. Falei, eu preciso fazer uma foto. Pegou a batata e sabe quando faz assim para descascar? Eu falei, nossa, sua mãe não ensinou nem você descascar uma batata. Ele e eu para morar sozinho, só de marmitex mesmo. Eu vou falar o quê de uma criatura dessa?
um cara honesto. Ele amava ficar brincando com meu marido. Ele apelidava meu marido, sabe, o tempo todo. Como que você aguenta ela? Como você consegue conviver com ela? Porque era assim, era uma, de qualquer forma, a gente arrumava alguma coisa para preencher. Eu brigando o tempo todo, eu falava, eu sou chata. Não faz isso que tá errado, né? Sai daí, isso não pode fazer. Tipo, tira o chinelo, sabe? Para entrar em casa, ó, sapato na porta, não sei o quê. Ah, mas você continua chata do mesmo jeito, continua com mania de limpeza do mesmo jeito. Então, assim, eu procurei trazer tudo isso na recordação para mim, a minha chatice, a minha educação, né? Como eu educá-los, para eu não pirar, porque eu sei que eu tenho uma família, que eu tenho minha filha, que eu preciso dar atenção. E Paula, Porque não, quando nasceu, querendo ou não, é a continuidade do seu filho, o seu neto? eu fui a hora que a mãe dele entrou em parto, ela me ligou e falou assim: você que precisa ficar no hospital comigo e cortar o cordão. Nossa, eu entrei em desespero, né? Vamos, porque parece que a criança já estava nascendo. Demorou 8 horas. Eu que assisti o parto. Você imagina eu vendo o nascimento do meu neto, que o meu filho fazia 5 meses que tinha partido. Você imagina. Foi a coisa mais gostosa do mundo. Eu fiquei horas, a parteira, a médica, preparou o bebê e me deixou ficar mais de 1 hora. Eu fiquei cantando pro Tiago. Eu fiquei falando como ele parecia com o pai dele. Para mim, ele já tava a cara do pai, né? Aquela carinha de joelho. Tava a cara do pai. Eu cantando. Eu cantei essa música pro seu pai quando ele nasceu. Hoje o Thiago é muito parecido com o pai, com a tia. Ele não pergunta, né? É, ninguém nunca contou. Mas é aquela continuidade não cobriu, tá? Não tapa buraco. Porque tem dia que dói ver ele, tem dia que dói. Não, é, porque eu sempre falo aqui em casa, Thiago não tá tapando o buraco da perda do William, mas dá uma peninha saber que ele queria tanto aquela criança e hoje aquela criança seria tão mais querida por um pai, né? Que ele só tem os avós que o meu marido é... Nossa, meu marido é apaixonado por ele, chama meu marido de vô, ele só tem dois, ele fala que só tem dois, que é o pai da mãe, né? E nem o verdadeiro avô ele chama de vô, para você ter noção. Ele gosta é do meu marido, que é o avô dele. Então, assim, dói, dói muito. Eu não consigo ir mais para outra cidade lá de Suzano, não consigo. Eu não tenho por que ir mais para lá. O Thiago, graças a Deus, mora aqui também, né? Ele mora em São Paulo. Então, assim, eu não posso estar com ele o tempo todo, eu não consigo estar, porque o meu tratamento ele tá muito rigoroso. Como é que Aí tá depois, o tratamento agora? então, a minha médica, há 2 anos atrás, me colocou na químio para a gente tentar atrasar um pouco das cirurgias. Porque agora faz 1 mês e meio que eu fiz uma cirurgia no axila. Porque logo isso que aconteceu com meu filho, logo em seguida, eu comecei a ter metástase. Eu estava muito mal. Então, isso me fez muito mal. Então, até então, eu não tinha tido nenhuma metástase.
Os médicos estavam comemorando, né, por eu não estar assim. Mas aí, quando veio a perda do meu filho, veio a metástase junto, ele me ajudava muito, em todos os sentidos. É, aí veio essa metástase grande, que é nos linfonodos, que é diferente de câncer de mama. Pegou a minha rede linfática inteira, meu sangue. Aí eu estou vivendo um milagre que foi dado. Eu estou desafiando a medicina. Eu estou naquela. Tem dia que eu falo, eu quero fazer tudo que eu não fiz na vida. Aí, 2 minutos depois eu falo, só de pensar eu já me cansei. Hoje eu não tenho vida social. Eu não consigo mais ir ao shopping. Eu amo o Natal. Meu filho nasceu dia 30 de dezembro. Se foi dia 11 de dezembro. É uma data que é cheio de emoções, porque a gente amava o Natal. Eu amo o Natal, amo luzes, amo tudo colorido, sabe? É, eu não consigo ir ao shopping, ver tudo enfeitado. Eu sinto muita falta de ar, eu sinto muita dor. Então, assim, como eu estou mesmo desafiando a medicina, como eles falam, que eles não dão mais um tempo para mim de vida, porque eles sabem, eu consegui passar para eles que só Deus vai poder fazer isso comigo, porque eu sou teimosa, eu sou muito teimosa, por isso eu estou aqui. Mas eu queria pegar o meu neto, levar lá no shopping para ele passear um pouquinho, para ele ver o Papai Noel. Eu nunca consegui fazer isso, porque o Thiago ele vai fazer 7 anos, né? Tem 6 aninhos. De lá para cá, eu piorei muito. Eu Eu não consigo pegar o Thiago no colo. O Thiago, quando ele senta na minha perna, é 5 minutos, porque eu já não consigo ficar, né, com ele. Porque o tipo de câncer, esse sarcoma, ele mexeu com todos os meus músculos. Com todos. Então, assim, eu tô com a metade da boca. Você viu esse dia que a gente estava marcando, eu não conseguia, eu tava toda inchada. Tudo isso é porque eu estou tendo muita alergia porque meus músculos, eles estão muito adormecidos, dormente, metade da minha língua, a boca, às vezes vou falar, não sai a palavra inteira. Então, o meu pescoço, toda essa região minha esquerda, é tudo afetado. Então, eu tenho muita dor com isso. Paula, você consegue o tratamento pelo SUS? Como está até a sua vida financeira? Como é que você tem lidado? Eu faço esse tratamento pelo SUS. É, a minha médica é uma vez ao mês, a minha oncologista, né? E a cada 2 meses eu tenho que repetir todos os exames. Mas praticamente, às vezes, 4 vezes na semana eu tenho que ir para o hospital, porque as minhas medicações não fazem mais efeito. São muitos anos tomando essas medicações. Eu não tomo remédio para ansiedade, remédio para depressão, nada disso, porque eu consegui trabalhar isso, né? Consegui colocar para fora isso, sabe? É, cuidando, tentando cuidar um pouco da minha parte, emocional, eu acho que eu estaria bem melhor. Então, lógico, todos os dias eu vivo o luto do meu filho. Todos os dias eu rezo. Eu aprendi que eu brigando com ele, eu me sinto melhor. Então eu converso com ele, brigando com ele, tirando sarro dele de alguma forma. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando, por que que eu tenho que viver tudo isso se desde os meus 30 anos, né, eu, eu escolhia viver? Porque até então eu sempre fui teimosa desde o início, então eu falo, eu quero continuar sendo teimosa até o final da minha vida, né? E é muito difícil eu ter que ir 4 vezes ao médico, 5 vezes, tomar medicação, porque tem que tomar medicação forte para dor. Porque realmente eu já fui de boca roxa para o hospital, cheguei lá, o médico falou, olha, sabe, tipo, olha para cara da minha filha e do meu marido, tipo, parece que eu tô partindo. Não é, a dor é tão forte, é tão agoniante, que chega um certo tempo que não dá mais nem para raciocinar.
Então fica caro a minha ida ao hospital. Eu não consigo ter uma vida social, passear. Imagina entrar dentro de um ônibus, de um metrô. Não tem como fazer isso. Eu tenho que ir de carro para lá. E isso sai muito caro. Porque você tem que pagar estacionamento, você tem que pagar gasolina. Então, assim, acabo fazendo vaquinha na internet. Eu falo, eu sou a verdadeira, porque já roubaram já as minhas fotos, não sei se eu te contei. Pegaram as minhas fotos, arrecadaram mais de R$ 100.000, uma moça lá do Pará. Eu tenho vídeo, eu tenho telefone, eu tenho endereço da mulher, eu fiz o BO, eu fiz tudo. Eu operada com dreno, eu tive que ir para delegacia. É absurdo. Então, assim, a minha vaquinha online, eu deixo minha vaquinha Eu sempre. até, se as pessoas querem ajudar, eu vou deixar o Instagram da Paula, que é o oficial, e lá vocês podem ir. Lá ela compartilha a vaquinha real, que é dela mesmo, né? Para vocês irem pelo Instagram dela, que é o verdadeiro. Sim, eu fiz uma vaquinha online, eu fiz o Pix, né? Para poder ajudar, porque assim, as pessoas ajudam. R$ 1. Gente, de R$ 1 eu consigo juntar na semana R$ 40 para ir para colocar gasolina, né? Para pagar o estacionamento. Então, assim, saiu fora. O tratamento, eu não consigo todos os exames, porque assim, quando você tem uma doença rara e você é paliativa, isso eu não falo de todas, por quê? O sarcoma, ele realmente não tem pesquisa. Infelizmente, ontem eu tive uma consulta com a médica. Eu saí de lá, eu não saio mais chorando do consultório, mas me questionando o seguinte: a doutora Mirella era uma médica maravilhosa, ela que me colocou na químio para a gente tentar atrasar um pouco da minha cirurgia. Ela falou: tem 1% da gente atrasar. Você quer tentar nessa químio? Eu falei: quero. Eu fui fazer as químio, quase perdi meus rins. Eu quase morri na quimioterapia, porque foram quimioterapia todos os dias. Então você tem que ir e voltar. Eles não internam a pessoa para fazer químio. No dia seguinte eu não conseguia sair da cama. Eu tive uma hemorragia no rim. Então imagina como que eu fiquei à base de antibiótico depois. Eu fui me recuperar depois de quase um mês. Aí a químio toda atrasada. E ela falava, não deu certo, deu alergia para você. Então tentava outra químio. Ela falou, não dá. Isso para tentar atrasar as minhas cirurgias. Então ela falou, não vale a pena, porque se eu não tenho mais chance de cura, mas eu sei que Deus, ele está me fortalecendo. Eu sou realista da minha situação. Eu estou com os pés no chão, sabe? Então, é o que eu falei ontem para minha médica, porque a doutora Mirella saiu do hospital e eu estou com outra médica agora. Ela falou: não temos mais nada, nós não temos pesquisa para sarcoma. Para o seu caso, que é estágio 4 e alto ainda, Paulinha, nós não temos mais nada a fazer, a não ser esperar. Quer dizer, o que que eu estou esperando? O que que eu posso esperar? Se eu sempre fui teimosa para viver, posso falar, eu não posso trazer isso para minha família. A minha família sabe, minha filha e meu marido sabem. Todos que me acompanham sabem. Então, por isso que eu resolvi criar um Instagram e que muita gente que me segue sabe, né, do que eu passo e muitas passam também. E elas se inspiram no meu caso, que eu estou há 10 anos com esse câncer raro, agressivo e sem nenhuma chance de cura. Eu tô perdendo vários amigos, eu vou ser sincera para você. Mas antes deles partirem, os áudios deles para mim era: você é a minha inspiração. Eu sei que eu vou vencer. Eu sei que eu vou conseguir. E quem está realmente em tratamento com o mesmo tipo de câncer do que eu, eles estão se inspirando muito em mim. E isso traz um conforto que eu tenho, não que mostrar para eles que eu sou forte, mas eu tenho que, pela minha família, de ser forte. Eu consigo, mas tá difícil. E Paula, Por- desde o começo da entrevista, eu sinto, desde lá dos 22 anos que você batalha pela vida,
que você é uma mãezona também, que quer estar presente na vida dos seus filhos, que às vezes até esquece de si, porque os filhos são mais Sim, importantes, do câncer, do lúpus, das cirurgias, das amputações. Eu acredito que de tudo que você passou, o que ainda dói mais é a perda do seu filho, do William, que eu acredito que psicologicamente também piorou o câncer. Mas eu acredito também que ele não está fisicamente, mas ele está presente em ti, está contigo também, dando forças de alguma forma. E você tem que viver agora pela Paula, mas também pelo William. Tem que viver em dobro pelo seu filho também, pelo seu neto, pela sua filha, mas também por você, porque lá desde que você nasceu, nem dos 22 anos, você sabe esse valor da sua vida e por isso que luta tanto. Mas ao perder o seu filho, eu acredito que foi a maior dor e está sendo, porque é uma dor que não tem cura, né? Ela não tem uma sim, superação. Ela pode ser ressignificada como você está fazendo, ajudando outras pessoas também através de tudo que você passa, mas eu acredito que agora você tem que viver em dobro, tem motivo para viver em dobro. É difícil, porque eu não tô passando por isso, eu tô dizendo de uhum, fora, só você entende a sua situação. Mas você realmente é uma inspiração não só porque por quem está passando por isso, mas uma inspiração para todo mundo que quer viver, todo mundo que está passando por um momento difícil, né? E você passou por um momento difícil, aí depois veio outro momento difícil, né? Então é ainda mais difícil ter é. que. Não é uma onda, né? É meio que vai acontecendo e você não tem tempo de se recuperar direito. Mas ao mesmo tempo você traz uma história, um jeito único de lidar com isso tudo. Claro que você está sendo obrigada a lidar com isso tudo, mas obrigada Sim, do seu jeito. Você está fazendo o seu sim, jeito. É a minha vida. Eu quero ser protagonista dessa vida e eu quero viver a força que você tem de viver. Tanto que a maior parte dessa entrevista eu só estou escutando porque você é realmente uma professora da vida. E realmente é muito lindo. É uma dádiva a sua vida. E independente do que você crê, eu acredito que o universo, as coisas precisam enxergar isso e te devolverem ainda mais vida, porque você tem essa energia boa, tem essa coisa de iluminar não só quem está ao seu redor, mas mais que isso, de ensinar também de ter essa paciência, essa calma, mesmo que seja muito difícil ter calma nesses momentos, né? Que eu não consigo nem pensar, porque só a palavra lúpus, só a palavra câncer, perder um filho é tão forte tudo isso que realmente eu não consigo nem pensar como eu agiria e você consegue passar talvez uma maneira de lidar que realmente só você consegue enxergar esses detalhes da vida, os detalhes, tornar aquele ordinário, aquele que é comum, sim. aquilo em bonito, aquilo em bom, porque é a vida, é a vida. Eu queria te falar uma coisa. Eu perdi todos os movimentos da mão, né? E como afetou muito o meu ombro, eu uso uma tipóia. Então eu só tenho uma mão para fazer tudo, né? O máximo é assim, levantar essa mão com dificuldade. Tenho tanta vontade de bater palma. Você imagina? Eu bato palma em casa brincando na minha perna. Eu falo para alguém emprestar a mão. Você imagina o que é poder bater palma e no aniversário, bater palma pro seu netinho que fez um aninho? É uma coisa tão simples. Lavar a louça com uma mão. Quantos e quantos copos, pratos eu quebrei em casa para treinar? É difícil. Tem uma amiga que ela fala assim: ai, tô com preguiça de lavar a louça, tá frio. Eu mando um vídeo para ela. Eu falo, preguiça? A gente pode ter aquela preguicinha boba, mas a preguiça é a pior doença que existe. Sai fora disso. Aí depois ela manda o áudio: ó, acabei de lavar a louça para minha mãe. Então, assim, cada um tem seu momento, né? Cada um tem a sua história de vida. Mas eu escolhi a não cair mais.
com a partida do meu filho, porque eu poderia estar jogada numa cama, minha filha precisando de mim, o meu marido, ou eu já ter ido embora. Tanta coisa que eu lutei, por tanta coisa que eu espero. Eu tenho sonhos, eu ainda tenho sonhos. Eu acho que enquanto eu sonhar, eu estou vivendo. Eu queria sim tirar um pouco da minha dor. Eu queria poder, às vezes eu não posso ir ao médico porque eu não tenho como ir, né? É, o- infelizmente a gente não recebe ajuda do governo que você possa, olha, um vale, alguma coisa, não. Quando você está em fase de químio, você tem o bilhete único. Mas eu não consigo, como eu te falei, entrar no ônibus, entrar no. Eu realmente já tentei, não consigo. Eu tenho minha costela toda. É como se a minha costela fosse toda quebrada, por eu ter esvaziado 5 vezes a mesma axila. E a lateral da minha mama está cheio de tumores. Então eu não tenho como. Comprometeu muito a minha costela. Então, assim, eu não tenho como, eu não quero desistir de viver. Eu sou apegada à vida. Nossa, eu assisto seus vídeos, eu amo seus vídeos. Você conversar, uma menininha, sabe, em busca de tantas coisas, tantos sonhos que vocês têm, que você tem, a minha filha. Eu não quero fazer a minha filha ficar triste. Eu sei que todo dia a gente já nasce com o dia da volta, mas eu acho que eu tenho muita coisa para fazer ainda. E tem mesmo, viu? Eu sinto isso. Eu sinto isso, eu fico buscando o que que eu vou fazer, o que que eu tenho a mais para fazer. Mas eu sinto, eu gosto de viver. É como eu te falei, se eu não tivesse sentindo tantas dores, eu poderia estar fazendo muito mais coisas hoje, né? Porque hoje eu sou a veinha com a boca adormecida. Às vezes você vai falar, parece que tá tendo um AVC, né? Parece que eu tô tendo. Eu falo, não, gente, calma, é minha boca, ainda tá adormecendo. Então começa a entortar e começa a entortar tudo. Aí eu tenho que ir pro hospital. Então fica, nossa, o que que vai acontecer? Aí eu falo, ai, gente, eu vou na paz, né? Fica todo mundo em paz aí. Eu falo, meu marido me acompanha o tempo todo, ele trabalha, né? Uma noite e consegue folgar 3, porque ele trabalha no raio-x lá do hospital, então ele tem que folgar 3 dias, não pode trabalhar direto. Senão ele estaria trabalhando direto, né? Mas não pode. Mas eu falo, é difícil. Tá sendo difícil, mas ao mesmo tempo eu recebo uma força, uma felicidade, sabe? Que eu procuro buscar essa. Eu quero descobrir da onde eu tenho tanta felicidade. Só quando você deita e falar, por que que eu sou tão feliz com tudo isso? Eu não consegui descobrir ainda. Se tiver alguém que faça eu descobrir, é pela minha família, eu sei disso. Mas eu queria saber, realmente, de verdade, por que que eu consigo ser tão feliz? Acho que é pelo simples fato de você dar valor à sua vida, reconhecer que ela é uma dádiva, sim. E esse amor também das pessoas ao seu redor é muito lindo, do seu namorado que se pediu em casamento, né? E não te abandonou na hora mais difícil, e acontece com tantas mulheres, né, que sofrem isso. O amor da sua filha, do seu filho, o amor das pessoas que estão ao seu redor e o amor que você, eu acredito que agora, eu sei que você gosta de ser independente, mas permita também receber esse amor que não é um amor a mais, é um amor que é recíproco, que você precisa também, ao mesmo tempo que você dá, aceita também esse amor que eles querem te amar. E eu acho que tudo se resume em amor, a sua vida também, todo o amor que você tem pela vida e pelas pessoas ao seu redor que faz você viver. E esse amor que você está passando nessa entrevista também. Então eu deixo aqui o meu abraço para ti, um abraço na Obrigada, sua família e muito, muito, muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história, obrigada, um pouquinho de tudo que você passa. Muito, muito, muito obrigada, Paula. obrigada. E obrigada por me ouvir. E Deus te abençoe, tá? Falou coisas lindas também. E você também é guerreira, eu tenho certeza disso, porque,
A vida tá muito difícil, né? Hoje em dia. O mundo mudou muito, mas eu ainda acredito no ser humano. Por isso que eu tô aqui falando com você. Muito linda. Obrigada, tá? Muito obrigada, Paula. Obrigada Muito mesmo. obrigada. Sinta-se